Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, aos sagrados orixás, ao divino. Hoje é dia de sintonizar com essas potências luminosas. Hoje é dia de louvação. Hoje é dia de bênçãos. E que a força poderosa de Deus, dos sagrados orixás, possa nos abençoar nessa conversa, para que ela seja bendita, luminosa e esclarecedora a cada um de nós. Que assim seja. Bom, dando continuidade aos nossos estudos da semana passada, vamos falar de orixá de forma geral, depois nós vamos desmembrar, sobre os nossos sagrados orixás. Mas eu preciso continuar falando de Pai Oxóssi, porque eu falo mais do que a minha boca pode lidar com os meus pensamentos. E aí eu falo, e a gente passa dos 30 minutos e não fala tudo do quanto deveríamos. Mas é importante que a gente continue falando sobre. Iremos falar sempre sobre os nossos sagrados orixás, sobre os nossos guias, sobre a nossa Umbanda. Por quê? Porque a assistência ela é uma extensão do nosso centro. Então os nossos estudos são estendidos sim à nossa assistência. Então quem está assistindo em casa, no YouTube, sabe que toda segunda-feira, às 19h30, nós temos nossa palestra aqui presencial. Então todo mundo que queira estudar, esteja aqui neste horário. Quem não conseguir, pode assistir nosso canal. E o nosso canal leva o mesmo nome do centro, Caminhos da Paz, em Olorum. Quem quiser trazer também, quem tem dificuldade em assistir depois, por quê? Porque tem gente que não consegue assistir o vídeo, ficar com aquele soninho, etc. Quem quiser trazer um caderno para escrever algumas coisas, pode trazer também. A Umbanda precisa ser disseminada da melhor forma. A assistência também precisa compreender o que ela faz dentro da Umbanda. Porque senão acha que aqui a gente só fica fazendo trabalhos para prosperidade, abertura de caminhos. Eu tô com uma doença, então eu vou. Eu perdi o meu emprego, então eu vou. Acolhimentos emergenciais. E também é. Mas não só isso. Nós estamos aqui para toda semana sintonizar com as potências de Deus. Pense que a Umbanda, ela trabalha com os tronos de Deus, com os sagrados orixás. E a gente não sabe muitas vezes o que é orixá. Bom, nós não sabemos nem exatamente o que seria Deus. A gente fala, é um pai. E quem apresenta ele como pai é Jesus. Mas lá no judaísmo, a gente entende ele como aquele Deus, mão de ferro, que castiga se você não segui-lo, E antes disso nós temos, a força dos deuses, lá nas civilizações que a gente chamaria de pagã. Mas, se a gente puder remontar na nossa memória, assim, nós vamos lembrar que mesmo nessas civilizações conhecidas como pagãs, sempre tem um deus maior e os deuses menores, não é? Como será que surgiu esta consciência? Por que será que surgiu esta consciência no ser humano? Será que foi um misticismo para explicar os efeitos da natureza? Ou será que foi algo trazido no nosso inconsciente e expressado através das lendas e ali depois através dos rituais? Primeiro, para acalmar a tempestade. Depois, para sintonizar a esta força divina que muitas vezes também se manifesta como a tempestade. O primeiro passo é entender que a Umbanda acredita sim no Deus único. Como hoje em dia todas as religiões afro-brasileiras acreditam no Deus único. E tem nos orixás as suas potências, as suas forças sagradas. Então, para nós umbandistas, os nossos orixás são as qualidades de Deus, as suas potências irradiantes. É muito difícil compreender isso, parece fácil, mas não é. Por quê? Porque a gente já não consegue compreender Deus na sua totalidade. Quando perguntam lá, para os espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Não se fala mais. Sabe por quê? Porque nós somos ainda humanos. Não dá para entender o divino ainda sendo humanos. Mas um
dia nós também vamos nos divinizar. E aí a gente começa a compreender o divino. Se a gente não consegue compreender Deus na sua totalidade, é natural que a gente também não consiga compreender os sagrados orixás. Porque depois de Deus, falei isso na última palestra, depois de Deus, qual é a potência maior que nós temos no universo? Os orixás. Os orixás. Mas então por que tanto preconceito com os sagrados orixás? Por que relegaram eles ao demônio? Sim, tem muitas pessoas que falam que nossos sagrados orixás é a manifestação do quê? Do demônio. Do demônio. Mas olha, não é querendo militar não, mas já militando. Mas antes de mais nada, sabe por quê? Porque veio da África. Veio de corpos negros. E se corpos negros eram tidos como sem almas, porque antigamente se dizia que os corpos negros não tinham alma, não tinha espírito, então eram relegados a ralé. Imagine as forças sagradas que eles cultuavam. Também era de baixa espiritualidade. E até hoje se pensa assim. Mas fato é que a África é o berço da humanidade, e a ciência nos mostra isso. E a espiritualidade nos conta, é muito interessante, que a espiritualidade nos conta que lá nos primeiros tempos da humanidade, essas forças sagradas e divinas que estavam construindo o nosso planeta, e aí a gente vai lembrar que o nosso planeta ali, né, se iniciou ali na água, foi se equilibrando, veio o vegetal, até surgir, né, os animais, e foi evoluindo, até surgir os Homo sapiens. Quando surge, né, esse primeiro formato humano, nós já tínhamos, a nossa fagulha divina, a nossa potência divina interior, ela já tinha passado por todos esses meios, né, naturais. Então, quando a gente se desperta como ser humano, nós já tínhamos passado por todas essas potências, nós já tínhamos sido faturados por esses sagrados orixás, porque é através desses orixás, das suas forças divinas e sagradas, que tudo vai sendo feito e composto. Então, quando a gente fala de Jesus como o nosso governador planetário, como o condutor do nosso planeta, não é? E muitos guias assim falam, que ele é o nosso governador planetário, não quer dizer que ele é superior aos orixás, porque Jesus não é superior aos orixás. E Jesus não é Oxalá. Já enfatizei isso semana passada e vou sempre enfatizar. Jesus não é Oxalá. Jesus é um espírito já divinizado. E por ser divinizado, por ter passado por toda uma trajetória de luz, ele foi simples e ignorante como todos nós. Para nós, nesta casa, ele não foi criado assim, ó, já divino. Tá? Foi que nem cada um de nós. E hoje ele manipula as energias sagradas dos sagrados orixás, em benefício de muitos. Como nós também podemos manifestar essas forças e manipulá-las. Por quê? Porque nós também somos co-criadores. E foi ele mesmo que disse: vocês poderão fazer ainda muito mais do que eu faço. Vós sois deuses. Palavra dele, está lá na Bíblia. Mas enfim, aqui nós estamos para falar dos sagrados orixás. Mas é só para a gente ter uma ideia da potência divina de cada um deles. E cada um deles tem uma qualidade específica. Semana passada nós falamos da qualidade de Oxóssi. E não terminamos. Não terminamos porque é vasto. Porque semana passada eu falei, mas como ativá-las? Para que ativá-las em nossas vidas? Bom, Oxóssi é uma força expansiva. Oxóssi é o caçador por excelência. E o caçador, quais são os atributos do caçador? É o conhecimento do habitat onde ele vai caçar. No caso, a floresta. Então, para você caçar numa floresta, você precisa saber qual é o caminho a percorrer. Quais são os seus percalços. Claro que quando a gente fala essa maneira de Pai Oxóssi, nós estamos falando de uma maneira humana. Já não falei que é difícil entender Deus, os sagrados orixás? Então nós temos as lendas para fazer com que a gente entenda. Mas é preciso começar a espiritualizar a nossa visão.
para que a gente não venha achar que são apenas lendas trazidas, né, de forma a esmo. E não, são lendas que trazem grandes verdades para quem tem olhos do Espírito. Então, se você começa a destrinchar cada lenda, você vai compreender as potências divinas dos orixás. E aí, semana passada a gente já falou das lendas, né, de Pai Oxóssi, mas hoje eu quero falar um pouco da sua força viva. Todo orixá, ele traz em si, né, uma potência específica, como se fosse uma linha, como se fosse uma energia reta, mas também, né, que irradia para todos os lados, né, tanto no vertical quanto no horizontal. Gente, é difícil, então presta atenção, mas é assim mesmo para a gente começar a destrinchar nossos sagrados orixás. Então, o Pai Oxóssi, ele é uma linha que vem de Deus. Vamos imaginar Deus como... Só para a gente imaginar, como você começar a entender. Imagine Deus como um sol brilhante, que irradia todos os poderes. Não é? Vamos imaginar assim Deus. E ali, Deus vai emanando suas forças. O Pai Oxóssi está logo à frente deste sol. Então, o Pai Oxóssi é como se tirasse de dentro de Deus, a sua potência divina do conhecimento, da força, da direção, da expansão. Então ele pega essa força de dentro deste sol e joga para fora, irradia para toda a criação. E vai irradiando. E todos aqueles que se abrem para esta força são preenchidos deste poder. Então, se Pai Oxóssi é a força do conhecimento, se Pai Oxóssi é a força da expansão, nós podemos utilizá-los para abrir a nossa mente, quando a nossa mente está muito fechada, quando a gente não consegue compreender as coisas, seja da nossa vida, seja até mesmo dos estudos, quando a gente precisa crescer intelectualmente, quando a gente precisa crescer emocionalmente, nós podemos ativar esta força. Quando a gente não consegue enxergar o caminho a ser tomado, nós podemos pedir para que Pai Oxóssi expanda a nossa mente, para que a nossa visão também se abra e consiga enxergar caminhos mais luminosos. E por ser expansivo, ele também é próspero. Aí, a gente só lembra de Oxóssi para prosperidade. A gente só lembra Oxóssi para abertura de caminhos. Esquecido que a abertura de caminhos pode ser não apenas material, mas pode ser caminhos também espirituais, porque essa é a nossa trajetória. A gente precisa de dinheiro? Precisa. A gente precisa de progresso financeiro? Precisa. Mas, é o mais importante? Não, não é, senão não teria pessoas riquíssimas se matando. Não é? A gente lembra... Agora eu esqueci o nome dele, eu adoro rock, gente. Parece que não, mas eu curto muito rock. Tem aquele participante da banda que eles iam até lançar um novo álbum, já faz uns 3 anos. Tava tudo bem, o cara super feliz. E agora depois, enfim, também não é nem bom mencionar nomes. Mas enfim, o cara tava super feliz, tava no auge. Uma banda super, né, renomada, de anos. O cara simplesmente se enforca. Ele tinha aparentemente tudo. Mas faltava o essencial. A expansão divina em sua mente. E Pai Oxóssi é este poder. Pai Oxóssi é mais do que simplesmente um ser que veio à Terra e viveu nas matas. Não é isso. Isso daí são lendas para que a gente possa, sim, compreendê-lo. Mas não podemos levá-las, né, a vias de fato. Isso não. Pelo menos eu me recuso a pensar nisso. Foi como eu falei semana passada. Se eu busco algo para crescer, eu não vou buscar uma força luminosa que é mais humana do que eu, que tem mais erros do que eu. Eu vou buscar uma potência que realmente vai me dar uma direção para cima e não para baixo. Então, infelizmente, a gente humaniza muito os nossos sagrados orixás. Não podemos, devemos divinizá-los. Horas, por favor. Vamos lá. Mas então, Isabela, já falou de Pai Oxóssi, nós temos vídeo da semana passada falando já de Pai Oxóssi, hoje nós vamos estender. Mas então, como ativar? Como ativar a força de Pai Oxóssi? A Umbanda, ela é uma religião magística, como eu sempre falo. E a religião magística tem o quê? Elementos a serem ativados em nosso benefício.
Graças a Deus. Por quê? Porque são potências muito sutis e luminosas. E às vezes nós não estamos capacitados a sintonizá-las assim, ó. Não estamos, porque a nossa vida é uma loucura, o sofrimento nos desgasta. E quem não sofre nessa terra? Todos nós sofremos e muito nessa terra. Seja por questões familiares, seja por questões financeiras, seja por questões sociais. Então, a nossa mente ela vai se desgastando, vai se fechando. E aí nós temos recursos para ativar essas forças, para que elas possam nos sustentar. Um deles é a vela, é a erva, e aí com as ervas o banho, a defumação. Qual ervas que são de Pai Oxóssi? E olha que interessante. Eu não falei que Pai Oxóssi entra lá no interior de Deus. Gente, por favor, não vamos levar isso de forma literal. É uma forma de a gente tentar compreender e destrinchar essas forças. Então, Pai Oxóssi, lá, Deus não irradia aquela força, aquela potência, né? Que Pai Oxóssi está habilitado a manipular. Deus irradia. Pai Oxóssi pega e estende essa força e vai direcionando. Essas forças, elas vão se abrindo e vão se irradiando e vão criando potências divinas e luminosas na matéria. E aí a potência de Pai Oxóssi chega na nossa matéria através de algumas ervas. Difícil de entender isso? É como se ele estivesse irradiando. Aí uma força direcionadora fala, ó, os filhos dessa terra vão precisar de uma erva X, com energia X, na força de Pai Oxóssi. E cria aquela erva. Claro que existem forças manipuladoras, né? Que vão manipular e direcionar aquela erva para que ela seja força viva de Pai Oxóssi. E aí, não vamos esquecer que os orixás, eles se cruzam. Por isso que somos filhos de todos os orixás. E a cada encarnação, a gente nasce com um de frente e um adjunto. Eles mudam. Os únicos que não mudam são orixás ancestrais. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Tá muito difícil a nossa conversa de hoje? Tá dando para entender? E aí, vamos lá. A energia de Pai Oxóssi se irradiou, chegou lá naquela erva. E aí existem várias forças de Pai Oxóssi manifestas em ervas. Umas para purificar, outras para abrir caminho, outras para trazer paz, equilibrar. Hoje eu vou falar sobre 3. Primeiro, vamos falar do guiné. Né? Guiné é força viva. Gente, quem não gosta de bater um guiné, limpar tudo. O guiné tem uma força cortante, libertadora. E é interessante que ela faz uma ligação com o Pai Ogum. Lembra que na lenda, Ogum e Oxóssi são irmãos? Porque um traz a força expansiva e o outro traz a força do ar direcionadora. Olha que maravilhoso. Então, quando você estiver muito desalinhado, perturbado, precisando realmente... Você sabe quando você olha assim, você fala, meu Deus, eu preciso me libertar, tô sentindo que alguma coisa está me amarrando, as coisas não estão indo, tá difícil. Banho de guiné. Mas não é de qualquer forma que a gente vai fazer isso. Porque essas energias precisam ser ativadas. E nós não somos co-criadores? Nós não somos movimentadores dessas energias porque somos filhos de Deus e fomos feitos à sua semelhança. Então, nós temos toda essa potência dentro de nós. Quando a gente passou pelos reinos da natureza, nós fomos ativando todas essas potências dentro de nós. E aqui nós vamos, né, trabalhar nelas. Então você pega a erva, pegou a erva, pegou o guiné no caso. Pegou o guiné, levanta esse guiné acima da sua cabeça e fale: Deus, Pai poderoso, sagradas forças vegetais, divindades, elementares, encantados vegetais, que os senhores possam, por misericórdia divina, ativar essa erva junto à força de Pai Oxóssi. Ô Kiarô, meu Pai Oxóssi, ô Kiarô. Que esta erva seja força viva, que seja força viva, libertadora da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, quebrando toda demanda, quebrando toda perturbação, abrindo meu mental, meus caminhos, expandindo recursos de luz sobre o meu caminho. Respira. Pode ir lá ferver sua aguinha, esquentar. Eu gosto de esquentar, né? Eu não gosto de ferver a erva. Se a erva for seca, vocês fazem a infusão. Ferve lá, deixa 1 minutinho, 2 minutinhos fervendo, apaga, quando espera mornar e toma. Se não, se você tiver a erva fresca, esfrega a erva, sempre pensando. Pontos, gente, os nossos pontos que a gente canta são força viva. Então canta lá, eu vi chover, eu vi relampear. É importante que a assistência preste atenção nos pontos cantados, para utilizar também para si, porque os pontos cantados são rezas. Então tá lá, eu vi chover, eu vi relampear. Esfrega, pede libertação. Tá pronto?
toma o seu banho normalmente. Depois que tomou seu banho, pega aquela cumbuca com aquela água. Pode coar, tá? Não precisa tomar com as ervas, pode coar. Terminou de tomar o seu banho? Eleva aquela cumbuca, faz mais uma oração pedindo libertação e joga da cabeça aos pés. Meu Deus, da cabeça aos pés? Não pode, eu aprendi do pescoço para baixo. Isso é para quem é do candomblé, quem é feito no santo. Quem raspa santo não pode porque dá quizila com outro orixá. Não é o caso de Umbanda. E aqui a gente aprende na nossa casa, com os nossos guias, e aprende com muitas outras casas, que a perturbação começa onde? Na cabeça. Na cabeça. Então é da cabeça aos pés. Enfim, o alecrim. Alecrim também é uma força que está nessa potência de Pai Oxóssi. O alecrim, gente, ele já restitui. Ele transforma, ele abre a nossa mente, ele direciona. Quando você também tá ali tristinho, né? Cabisbaixo, borocochô. Quando você precisa um pouco mais de alegria, de calma, de serenidade, de direção. Quando você precisa da sua mente calma, equilibrada para expandir. O alecrim é força viva da força de Pai Oxóssi. Vai expandir a nossa mente. E quando você precisa de abertura de caminhos, né? Seja financeiros, e aí a gente vai falar de potência financeira, de dinheiro agora. Né? Nós vamos lembrar do quê? Quem lembra? Qual é a erva que vocês lembram quando fala de dinheiro, gente? Louro, né? Oi? Louro. Louro. Louro também é força viva, na força de Pai Oxalá e na força de Pai Oxóssi. Aí a gente lembra que Oxóssi é filho de, nas lendas, Oxóssi é filho de quem? De Oxalá, né? Porque os dois ampliam a vida, né? Oxalá gera a vida porque tem força geradora de vida e Oxóssi expande essa vida. Imagine essa potência divina do louro. Então pense que os nossos sagrados orixás são forças vivas. Vamos nos libertar daquele preconceito, porque infelizmente a gente traz ainda arraigado aquele preconceito, né? Ai, mas é orixá, ai, mas né, veio da África. Pelo amor de Deus, vamos nos libertar disso, são negros sim. Claro que orixá não tem forma, como Deus não tem forma. Mas como são os nossos irmãos negros que trouxeram esta herança maravilhosa, vamos mentalizá-los sim, negros, maravilhosos, lindos, porque corpos negros também podem ser divinizados. Corpos negros também têm poder e luminosidade. E eles nos trazem herança, e herança a gente respeita. Porque quem acha que Oxóssi é São Sebastião, gente? Não é São Sebastião. Isso foi um sincretismo que infelizmente impuseram aos orixás. Claro que hoje, se no nosso altar nós temos São Sebastião, representando Oxóssi, é porque a espiritualidade é muito sábia. Hoje eu tenho certeza que São Sebastião serve a Oxóssi como trabalhador de Oxóssi, mas não é Oxóssi. Se você orar a São Sebastião ali, ele vai te, dentro da Umbanda, ele vai te amparar dentro da potência divina de Pai Oxóssi. É isso, gente. E vela, qual a cor da vela de Pai Oxóssi? Qual a cor de Pai Oxóssi? Verde. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos. Tenho 7 minutos. Vamos falar sobre vela. E toda vez que eu falar de vela, eu vou repetir, vocês vão cansar. Posso acender, eu tô precisando expandir a minha mente, eu tô precisando expandir a minha vida, eu tô precisando angariar conhecimento. Outra coisa que é importantíssimo na potência de Pai Oxóssi, meu Deus, já esquecendo. Autoconhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Pai Oxóssi também é força libertadora. Pai Oxóssi traz a força capaz de a gente se autoconhecer. Quando você está fazendo a sua viagem interior, que é o nosso primordial intuito nessa encarnação, podemos contar com a potência de Pai Oxóssi, porque ele vai expandir, ele vai trazer a força precisa, a serenidade, porque às vezes a gente faz a nossa viagem interior com 2 tochas de fogo na mão, né? A gente começa a descobrir os monstros que estão dentro da gente, a gente fica assustado. E Pai Oxóssi dá a sabedoria para a gente lidar com essas forças, tá? Então, Pai Oxóssi é esse conhecimento divino interior, né? Que faz com que a gente cresça. Tudo bem? Difícil? Vamos falar da vela. Posso acender uma vela verde para Pai Oxóssi em casa? Pode. Mas, desde que vocês estejam ligados a um templo de Umbanda. Se vocês estão ligados a um templo de Umbanda regularmente, vindo toda semana, então quer dizer que eu tenho que vir na Umbanda toda semana? Tem. Se os nossos irmãos evangélicos, católicos, espíritas vão toda semana pro templo de Umbanda, pro templo católico evangélico, o umbandista também.
Aqui toda semana a gente renova a nossa força. Não é porque eu quero minha casa lotada, não é isso. Mas porque é um dever do umbandista se renovar toda semana. É aqui que a gente renova nossas forças. Então, se você está ligado a um templo umbandista e vai renovando as suas forças, você pode acender uma vela em casa. Ah, mas se eu não tiver, eu não posso? Não deveria. Porque quando você acende uma vela, você sente uma potência divina. Essa potência é enxergada no plano espiritual. Há espíritos sofredores que vão enxergar essa velinha e vão falar, ali tem uma luz. Se a sua casa não tiver a proteção da egrégora da casa umbandista que você frequenta, se não tiver essa proteção, essas forças negativas entram. Então, cuidado. Cuidado. Posso acender? Posso. Outra coisa, que mesmo vocês frequentando a casa umbandista, se vocês sentirem por acaso que alguém foi na sua casa e deixou sua casa muito negativada, perturbada, não acenda a vela. Venha no terreiro, explica, peça para que os guias descarreguem sua casa, façam algum trabalho para descarregar, para depois acender a vela. Tudo bem? Assim a gente se protege e se respalda. Gostaram do conhecimento de hoje? E assim a gente vai indo, vai falando sobre os orixás, vai falando sobre as potências deles, vai dando dicas. E vamos trazer toda essa potência divina. Porque dentro da nossa Umbanda, o orixá é força viva a nos amparar, a nos sustentar, em nome de Deus. Desde já, muito obrigado. Que vocês possam ter um ótimo trabalho.